Fala aí, pessoal. Agora a gente vai começar a ver algumas vulnerabilidades web, tá? Mas a gente vai ver a superfície da superfície, tanto das próprias vulnerabilidades, tanto das vulnerabilidades web no geral, tá? A gente vai ver o que? Umas 4, 5 vulnerabilidades. Existem dezenas, centenas, milhares de vulnerabilidades diferentes. Existem diferentes tipos de exploração, diferentes cenários, tá? Diferentes técnicas. Então aqui a gente vai cobrir somente a superfície, tá? Como eu venho falando já, o curso é mais introdutório, então com certeza se tu vai se aprofundar em web, tu vai ter muito mais coisa para estudar, tá? Aqui nas próprias vulnerabilidades a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos delas, né, como explorar ali a nível superficial, a nível básico, como remediar, qual o impacto que elas têm, tá? Mas tem muita coisa muito caminho para trilhar ainda, né? Se a gente quer de fato ter um conhecimento bom em pentest web, tá? Então vamos lá. Começando pelo Aidora, que é uma das vulnerabilidades mais simples, eu diria que existem, tá? E eu encontro muito Aidora hoje em dia nos pentests, tá? Ainda é muito comum, muito frequente esse tipo de vulnerabilidade. Então, o Aidora basicamente é a sigla, né, para Insecure Direct Object Reference. O que isso quer dizer, né? É uma referência a objetos direta e insegura. Tá? E isso basicamente ocorre quando há uma falha na autorização, então não é uma falha na autenticação. Lembra a diferença? A autenticação é você conseguir acessar o sistema, por exemplo, como o usuário Pedro. A autorização é você ter somente acesso ao que o Pedro deveria ter. Tá? Então, por exemplo, se eu autentico somente como o usuário Pedro e eu não consigo autenticar como outro usuário, quer dizer que a autenticação está correta. Mas se eu autentico como usuário Pedro e eu acesso as notas da Maria, por exemplo, isso quer dizer que é um problema de autorização. Né? Eu estou autenticando como meu usuário, mas eu estou sendo autorizado a fazer ações que eu não deveria. Tá? Então, basicamente, isso acontece quando há uma falta de verificação adequada, né, a nível de back-end e também quando tem uma confiança excessiva em dados vindos do cliente, porque às vezes o desenvolvedor ele não imagina que o cliente pode modificar, por exemplo, aquele objeto, aquela referência e fazer as ações aí maliciosas, tá? Na prática a gente vai entender melhor o que são essas referências aí de fato. Mas basicamente então, o IDOR é uma falha de controle de acesso, vamos dizer assim, né, sem validar de forma correta, né, o que o usuário tem permissão para acessar. E aí o impacto disso pode afetar qualquer pilar da triadicia, então pode afetar a confidencialidade, permitindo o usuário a ler conteúdos alheios, pode afetar a integridade, então permitindo o usuário alterar conteúdos alheios, a disponibilidade, né, permitindo o usuário deletar, por exemplo, conteúdos alheios, tá? Não quer dizer que um IDOR sempre vai afetar as três, pode ser que um IDOR afete somente uma delas, pode ser que um IDOR afete todas elas, somente duas, e aí por diante, depende de contexto para contexto, tá? Mas aí falando de impacto, né, exemplos de impacto, a gente pode, por exemplo, acessar notas de terceiros, acessar o perfil de terceiros, ou terceiros de outros usuários, né? Há cenários que a gente pode modificar o perfil de outros usuários, cenários que a gente pode alterar, fazer um reset de password para outros usuários, por exemplo, e aí isso leva a um account takeover. Então seria um caso que seria um IDOR, que leva a um account takeover, né, a tu controlar a conta de outra pessoa, né, a pegar a conta de outra pessoa, porque enfim, tu conseguiu resetar o password dela, tu tem acesso à conta dela, né. Então um IDOR pode levar isso, pode levar a exclusão de recursos críticos, por exemplo, então afetando aí, por exemplo, a disponibilidade, e aí por diante. Mitigação. A primeira e a mais simples é checar corretamente, então, a autorização. O uso de UIDs ou referências não adivinháveis também ajuda, tá? E a gente vai entender isso melhor na prática. E, obviamente, nunca confiar em IDs vindos diretamente do cliente, né? O ideal é sempre fazer essa validação aí somente no back-end, tá? Não quer dizer que essa informação e esse ID não pode ser recebido pelo front-end, pode ser, contanto que a permissão seja feita aí de forma, as checagens da permissão seja feita de forma adequada. Então vamos lá para o Kali para a gente botar a mão na massa e entender um pouco melhor na prática. Bom, vamos lá então. Com o portal em mãos, a gente pode vir aqui lugar com admin, tá? Que é as credenciais. E aqui a gente vai ter um playground para brincar com as vulnerabilidades, tá? Então, a primeira aqui, a IDOR. A gente percebe que aqui é basicamente uma feature que a gente usa para anotar, né, coisas, para criar notas. Então a gente pode vir aqui e salvar uma nota. Então editar ela aqui e salvar, por exemplo. E basicamente essa é a feature, tá? Uma pessoa normal simplesmente viria aqui e editaria e pronto. A gente que vai testar, né, a segurança, a gente já repara algumas coisas interessantes, né? A primeira tem esse parâmetro user1 aqui, tá? Vamos anotar aqui então. Tem esse parâmetro user1 aqui, nesse diretório aqui, tá? Isso aqui é uma referência do objeto, tá? Isso é um objeto, basicamente. Então isso quer dizer, possivelmente esse 1 pode ser o número da nota ou pode ser o número do usuário, tá? Nesse caso aqui é o número do usuário, é o user ID. Tá? E aí, como é que a gente descobre isso? É basicamente por teste, mas já é bem intuitivo, né? User igual a 1 quer dizer que provavelmente é o usuário 1, tá? O que a gente pode fazer aqui, por exemplo, testando o IDOR? A gente pode vir aqui e trocar para 2.
Agora a gente simplesmente consegue ver as notas do usuário 2, tá? Dessa forma, a gente consegue afetar a confidencialidade. Por quê? O que o sistema deveria estar fazendo? Deveria estar checando, ó, o usuário 1 está logado, ele só pode acessar a nota do usuário 1. Então, se ele tentar acessar a nota do usuário 2, isso aqui deveria ser negado. Tá? E a gente poderia acessar qualquer outras notas, usuário 3, 4, 5, 6 e aí por diante. Tá? Porque ele não está fazendo essa verificação. Beleza? Então, a partir daí, a gente já tem uma vulnerabilidade que afeta a confidencialidade então, do sistema. Vamos tentar salvar a nota. E a gente está com o nosso proxy ligado e ver o que acontece, tá? Vamos salvar aqui, a gente pode vir aqui no proxy, a gente vê que tem o get, então esse get é basicamente o que a gente estava fazendo já, então a gente dá aqui o get, a gente consegue ver as notas aqui do usuário, então my credentials, minhas notas, para lá, se a gente vir aqui trocar para 2, por exemplo, a gente já vê que ele coleta aí outras credenciais, tá? Outras notas, tá? Beleza, isso aqui então eu gosto de dividir sempre, esse aqui é o get notes, então vamos chamar assim, que está vulnerável. Mas a gente percebe aqui que quando a gente envia, vamos interceptar, quando a gente envia uma request, por exemplo, eu quero trocar essa nota, tá? Trocar notas, trocar conteúdo da nota. Vamos dar um save, e aqui ele interceptou. A gente pode vir aqui, né, vamos jogar skip repeater com o Ctrl R, mas a gente pode vir aqui e a gente percebe que tem um Note ID 1, tá? Vamos trocar o user aqui para ver o que acontece, tá? Para ver se, por exemplo, ele tá vendo, ó, isso aqui é o usuário 2, nota 1, para ver se ele vai mudar, então, a nota 1 do usuário 2. Vamos ver se é isso que ele está fazendo, tá? Vamos dar um forward, a gente pode desligar aqui o intercept. A gente percebe que a nota do usuário 2 continua igual, vamos voltar para o usuário 1, e a gente percebe que ele trocou. Então, basicamente, ele parece estar ignorando o user aqui em cima e trocando somente baseado no Note ID, tá? Possivelmente, então, no Note ID 1, a gente pode mudar aqui, esse aqui, por exemplo, para ver qual é o Note ID do de baixo. Tá? Que nesse caso é Note ID 2, tá bom? Inclusive, se vocês verem esses caracteres estranhos aqui, não são caracteres estranhos, tá, pessoal? Basicamente, ele está encodando, né, em um URL para enviar, porque, enfim, é assim que a aplicação entende. Eu não sei porque está meio bugado esse burp meu aqui, talvez seja esse modo dark ou porque eu estou usando do Kali e tal, que normalmente a gente usa dentro do próprio Windows, né? Aí quando eu clico aqui, ele não seleciona direito, enfim, bugs da vida. Então eu posso vir aqui e a gente vê aqui que ele só está decodando de URL, tá? Se ele decoda de URL no caso, ou de URL mesmo, ele tem o conteúdo original, tá? Mas enfim, se eu vim aqui e só trocar sem estar encodado, o burp já entende também. Beleza, voltando pro assunto então. O que acontece se a gente vir aqui, por exemplo, e trocar para o Note ID 13, então, que talvez seja do próximo usuário? Vamos dar um send, vamos renomear aqui para post note, tá? A gente vê que ele dá um 302. E se a gente conferir aqui a nota do usuário 2, a gente percebe que ele trocou a nota do usuário 2. Então, a gente está afetando, com o post, a gente está afetando a integridade, né? Afetando a integridade das notas de outros usuários, porque a gente basicamente está alterando elas. E é muito comum que as aplicações façam assim, tá? Um get para consumir o conteúdo, por exemplo, e um post na mesma rota para editar aquele conteúdo. Então, beleza, agora a gente consegue afetar a integridade. Se tivesse algum jeito de deletar notas, a gente conseguiria afetar a disponibilidade, né? Porque a gente está basicamente excluindo as notas de outros usuários. Nesse caso aqui, a gente não tem um método para fazer isso, né? Porque pelo menos aqui a gente não vê. A gente poderia tentar, sei lá, mandar um delete, né? Às vezes funciona, um delete, mas o delete normalmente não manda conteúdo, tá? Ele manda direto pela URL. E, sei lá, delete user1, talvez. Talvez isso deletaria as notas do usuário 1, ou delete note ID igual a 1. A gente pode tentar mandar isso, mas a gente percebe que na real ele não funciona nesse caso aqui, tá? Beleza. Então, é isso, basicamente um mecanismo, tá? Esses apontamentos, esses objetos, né? Porque, enfim, isso aqui é um objeto, né? Que está apontando para o user 1, isso aqui é um objeto que está apontando para aquela nota específica, tá? A gente pode encontrar tanto aqui no parâmetro get da URL, a gente pode encontrar no body, né, no corpo, a gente pode encontrar às vezes no header, então poderia ter um header aqui chamado Note ID igual 1, igual a 2, tá? Mais raro, mas também a gente poderia encontrar. Poderia ser um cookie, então poderia ser aqui dentro dos cookies, tá? Sei lá, aqui dentro do cookie chamado user ID 1, tá? E aí eu tô com o user ID 1 e aí eu mando esse cookie, no caso, eu tenho que dar, não é uma vírgula, né? É ponto e vírgula que separa.
User ID 1, então, sei lá, eu boto esse User ID 1 aqui no get, e toda vez que a aplicação vai pegar o User ID, em vez de pegar por aqui, ela pega pelo cookie, né? Isso pode acontecer às vezes, mas o mais comum realmente é pelo parâmetro get e pelo parâmetro dos posts, ou enfim, put, patch, seja lá o método que for. Então essa aí seria uma explicação simples, né, de IDOR. E aqui a gente tem outro exemplo, tá? O IDOR 2, vamos tentar mudar aqui o user para user 2, então, para ver se a gente consegue afetar. Né? Aqui ele só deu uma bugada. Perceba que a gente recebeu um access denied, então tem alguma proteção sendo feita aqui. Tá? E aí existe um ataque chamado de prototype pollution. Tá? É meio que uma técnica de bypass, tá? Que é o que? É poluição, não é prototype pollution, perdão, é parameter pollution. Tá? Prototype pollution é outra vulnerabilidade, nada a ver com essa. É parameter pollution, enfim, poluição de parâmetro. E isso aqui é meio que uma técnica de bypass, tá? Que pode levar a um IDOR. Tá? Técnica de bypass de autorização ou de autenticação, né? De autorização, vamos colocar aqui, barra autenticação. Autenticação. Normalmente em autorização mesmo. Então vamos manter a autorização. Mas como é que ela funciona, tá? A gente pode vir aqui e botar mais parâmetros e repeti-los, tá? Então nesse caso aqui, user ID 1, vamos botar um e-comercial, tá? Que isso possibilita a gente passar mais de um parâmetro. User ID igual a 2 e ver o que acontece. Percebam que deu certo. Então, o que a aplicação muito provavelmente está fazendo aqui? Tá? Ela está checando as permissões. Ela está checando as permissões do primeiro parâmetro, do user 1, e está retornando as notas do user 2. Tá? Como é que a gente valida isso? A gente pode simplesmente vir aqui e inverter. Tá? Aqui ele está checando permissão do usuário 1 e retornando as notas do usuário 2, último parâmetro. E aqui é o primeiro parâmetro, tá? Se a gente fizer o inverso, logicamente não vai funcionar. Por quê? Porque ele vai checar a permissão do usuário 2, e a gente não é o usuário 2, né? A gente é o usuário 1. E no caso, ela está checando a permissão, ela está checando se a gente tem permissão para o usuário 1, né? Checando se temos permissão, se temos a permissão do usuário 1, né? Então ela vai checar se temos a permissão do usuário 1, isso vai dar um OK, e aí, consequentemente, vai retornar para nós, né? Vai retornar as notas. Nesse caso aqui vai dar errado, né? Por quê? Ele vai retornar se a gente tem permissão para o usuário 2, a gente não tem permissão para o usuário 2, por mais que a gente tenha permissão para acessar as notas do 1, ela está checando a permissão do 2, então, teoricamente, é para dar um access denied, né? E beleza, deu um access denied. Se eu vier aqui e botar 2 e 2, também não vai funcionar, porque ela também vai estar checando a permissão do usuário 2 em vez do usuário 1, e vai dar um access denied. Então, isso seria uma técnica de bypass de autenticação, autorização, chamada parâmetro pollution, tá? Isso também serve para o body, por exemplo. A gente poderia vir aqui, botar um Note ID, então é um Note ID 2, e a gente poderia vir aqui e passar um Note ID, Note ID igual a 2, por exemplo, né? E a gente poderia verificar qual que ela está alterando, se isso de fato é um bypass. Nesse caso aqui, o post continua igual, tá? O post, nesse caso, ele continua... Vamos ver aqui, user 1, vamos dar um save. Percebam que vamos testar aqui. Testando post do IDOR 2. Vamos ver o que ele faz. Da nota 1. Beleza, alterou. Se a gente vir aqui e tentar ver as notas do usuário 2, por exemplo, ao contrário, né? Não, é assim mesmo, só botei maiúsculo aqui, teria que botar minúsculo. Assim, vamos tentar mudar então pro 2. E vamos ver se ele de fato altera o 2. Não. Então, nesse caso aqui, não está protegido porque é a nota 3, no caso, né? Nota ID 3. Essa aqui é a nota 3. E está vulnerável igual. Então, basicamente, o post do IDOR 2 está vulnerável exatamente igual ao post do IDOR 1. Poderia acontecer, né, de estar esse caso aqui do Prototype Pollution. Vamos até ver qual seria o comportamento aqui dele. A gente pode vir aqui e botar testando Parameter Pollution. E vamos ver qual que ele troca, tá? Se ele vai trocar do 3 ou do 2. E aí só mais curiosidade mesmo, tá? Ó, nesse caso aqui, não trocou do 3. Vamos voltar lá para as notas do 1.
e ele trocou da nota de 2. Então aqui no caso ele está trocando a última, basicamente, tá? Independente da checagem de permissão, né? Porque ele não está fazendo checagem de permissão aqui. Então beleza. Na real, pessoal, quase esqueci de falar da mitigação, né? Na prática, aqui fica mais fácil de entender. Então a prática é simples, né? Uma das práticas, na real, é tu simplesmente remover, tá, o parâmetro. Então, somente assim, aí o usuário não consegue controlar, por exemplo, isso. E aí, como é que tu pega, né, as notas dele? Tu pega baseado na seção dele, né? Então, a seção representa o usuário 1, é a seção do usuário 1. Tu vai retornar as notas do usuário 1, tá? E no caso que tu precisa do parâmetro, eu acho que no get dificilmente tu vai precisar obrigatoriamente do parâmetro, tá? Mas se tu precisar, enfim, aí a seção do usuário 1 está tentando acessar esse cara aqui, tá? Ele está acessando esse parâmetro aqui, ok. Se ele está tentando acessar esse parâmetro aqui, né, não bate com a seção dele, então, not ok, dá um access denied, beleza? Ou um unauthorized, enfim, vários tipos de erros aí para retornar um forbidden, etc. Tá bom? E no caso que tu precisa de um ID, porque, por exemplo, quando tu vai editar a nota, provavelmente tu vai precisar de um ID, né? Aí tu não consegue pegar isso da seção do usuário, a não ser que tenha uma nota só, sei lá. Mas enfim, aí provavelmente tu vai precisar de um ID para apontar, né? Então tu não vai conseguir fazer essa solução aqui de não usar, mas aí tu faz simplesmente a validação, né? A nota que esse usuário está tentando editar, né? No post, a nota pertence a esse usuário, né, que tá logado nessa seção? Se sim, ok. Se não, access denied, né? É bem tranquilo. A mitigação é puramente lógica, eu diria. E aí, a mitigação adicional é tu usar UIDs, né? UIDs é basicamente um número, né, um número totalmente aleatório que seja difícil de adivinhar, né? Então, por exemplo, isso aqui, ó, geralmente não só vai até o F, né? Sei lá, isso aqui seria um exemplo de UID, né? Vamos puxar aqui um UID example para vocês verem. E aí é extremamente difícil de um atacante, eu acho que é hexadecimal, né? Ele só vai até o F, tá? É basicamente impossível um atacante descobrir um UID, né? Então eu viria aqui, por exemplo, e aí eu acessaria user ID tal, tá? Então, mesmo que não tivesse a proteção, o que é recomendado ter a proteção, obviamente, isso aqui é meio que a segurança por obscuridade, né? Um atacante dificilmente conseguiria enumerar esse UID. Em caso que ele conseguisse enumerar, aí sim seria explorável, né? Por que não é uma mitigação, né? Porque, como eu falei, é por obscuridade. Se o usuário, por algum motivo, conseguir enumerar essa informação, né, de outras vítimas, aí ele vai conseguir explorar isso. Então, por isso que isso é uma segunda opção, né? Um segundo método de proteção, né? A primeira, de fato, checar a autenticação, a autorização é de fato o que vai mitigar. Tá? Porque, por exemplo, às vezes tu vai ter um endpoint lá chamado getUID, tá? E nesse getUID tu consegue ir lá revelar todos os UIDs do sistema. Tá? E aí é uma issue, né, que encadeando essa issue, encadeando essa vulnerabilidade, tu consegue enumerar UIDs e enumerando UIDs tu consegue explorar lá a falta de autorização, né, nesse cenário específico, tá? Então por isso que é recomendado usar UIDs. Então poderia usar um UID para o usuário, poderia usar um UID para a nota, e aí por diante. Mas, mais uma vez reafirmando, aqui que está a solução e aqui é apenas uma mitigação adicional. Tá bom? Agora sim, então a gente encerra a aula e vejo vocês na próxima.